E nós temos agora um convidado para falar, claro, sobre a eleição, a questão jurídica, o jurista Fred Mansur, chegando aqui na programação da Jovem Pan. Doutor Fred, como vai? Muito bom te ver. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um prazer falar contigo. Bom, é claro que é importante para a nossa democracia. Sim, sem dúvida. Claro que os balanços são preliminares, né? Porque a eleição ainda está em andamento até às 5 horas da tarde, mas nós temos já alguns números. E eu cito aqui, por exemplo, a APF, pelo menos prendeu 58 pessoas acusadas de crimes eleitorais. Aqui em São Paulo são 72 presos sob suspeita de crimes eleitorais, a maioria por boca de urna. São números, claro, que chamam a atenção, mas de qualquer forma, toda eleição tem algum problema desse tipo, né? Com certeza, Thiago, são números importantes e o período eleitoral e o dia da eleição é um dia com regulamentos e com normas muito rígidas. Então, a boca de urna proibida. Imagino eu que um número muito menor, os santinhos, hoje eles foram substituídos pelas mensagens por celular e por aplicativos, né? Então, são números importantes, o tribunal sempre atento, os órgãos fiscalizadores sempre atentos, e isso até às 5 horas da tarde deve ter algumas atualizações relevantes. Assim, né, apesar de a gente viver nessa era tecnológica, aqui na região da Avenida Paulista temos alguns colégios eleitorais aqui na região, tem muita sujeira pelas ruas, ainda os tradicionais santinhos, né, e isso redunda em punição para os candidatos ou para o próprio partido. A gente se lembra, eu estava até lembrando com o Vilela agora há pouco, lá nos anos 80, até um pouquinho antes, o prêmio Porcolino, né, o candidato que mais sujava a cidade ganhava esse prêmio, doutor. Com certeza, os partidos, os candidatos, as coligações podem ser punidas e o método agora, né, eles vão na véspera da eleição. Então, teve muito colégio, inclusive o colégio que eu votei hoje cedo, logo às 9 horas da manhã já tinha um número enorme de santinhos no chão. Então, eu acho que essa estratégia de já despejar os santinhos na véspera da eleição. Com certeza, os partidos, os candidatos podem ser punidos. Os comícios também hoje estão proibidos, ou qualquer tipo de manifestação expressa com relação a candidato, ou a prefeito, ou a vereador, também tem as regras e punições específicas para isso. Eu sempre coloco uma questão muito importante: o pleito eleitoral ele não se encerra hoje às 5 horas da tarde. A Justiça Eleitoral continua analisando todas essas questões e muitos fatos ou atos que acontecem hoje durante o dia podem e devem ser analisados pela Justiça Eleitoral, pelo TRE, pelo Ministério Público Eleitoral. Então, hoje o que nós temos é o início do processo. E a Justiça Eleitoral continua trabalhando normalmente até o final da eleição, enfim, inclusive em anos subsequentes. Fred Mansur, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente continua aqui a nossa conversa, porque eu vou girar a nossa reportagem direto para o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Lá está o repórter Guilherme Nápoles chegando. Guilherme, boa tarde para você, bem-vindo. Quais os balanços que você tem por aí? Já temos algum tipo de pronunciamento do presidente do tribunal? O balanço já foi feito um pouco mais cedo, a expectativa a partir de agora. Boa tarde para você e bom trabalho. Muito boa tarde, Tiago, toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Estamos aqui no TRE, até o momento nenhuma posição do presidente do Tribunal Regional, do Tribunal Regional por aqui no TRE, enfim. E as notícias que chegam é que até o momento tudo correndo como os conformes. O momento em que teve maior número de fila nas votações foram entre 8 e 8h20 da manhã, horário justamente onde os idosos costumam fazer as suas votações. E uma informação importante confirmada pela assessoria aqui do TRE, viu, Tiago? O eleitor que já justificou o seu voto pelo aplicativo e-Título, por conta de trabalho ou por conta de localidade, enfim, ele ainda pode exercer o seu voto caso ele consiga chegar na sua zona eleitoral até às 5 horas da tarde. Mesmo justificando, ele ainda pode exercer o seu direito de voto caso consiga chegar até às 5 horas da tarde. Tiago, estamos por aqui aguardando demais movimentações e com mais novidades eu volto com você. Tem alguma informação, Guilherme, sobre urnas que apresentaram algum tipo de defeito, foram substituídas? O TRE deu essa informação? Por enquanto, ainda nenhuma informação relacionada à troca de urnas, viu, Tiago? Por aqui, as notícias são de que até agora tudo correndo conforme o esperado por parte dos eleitores que estão exercendo aí o seu direito de voto.
Perfeito. Guilherme Nápoles com a informação do TRE aqui em São Paulo. Lembrando que a eleição vai até às 5 horas da tarde, fechamento das urnas. E você volta na nossa programação. Vou retomar a nossa conversa com o Fred Mansur, jurista. Doutor Fred, falando, claro, sobre o assunto dessa reta final da eleição aqui em São Paulo. A gente estava ontem aqui, inclusive na programação da Jovem Pan, conversei muito com o Cristiano Vilela sobre isso. Esse imbróglio envolvendo o candidato Pablo Marçal. De que maneira a gente pode ter algum efeito contra ele? Claro que tudo vai depender do resultado das urnas, né? Mas há processos, há possibilidades dele ficar inelegível. O que pode acontecer efetivamente a partir de agora? Sim, um tema bem relevante. Os indícios de práticas de crime eleitoral, eles estão bem evidentes, né? É óbvio que a Justiça Eleitoral tem que fazer a comprovação devido ao processo legal, direito de defesa, mas o que a gente tem hoje são indícios bem relevantes com relação à prática de um crime eleitoral. Eu até, numa manifestação anterior aqui na rádio, no início da semana, eu coloquei que é expressamente proibido um candidato levantar um fato relevante na véspera da eleição que não permita o outro candidato ter o tempo de resposta ou de medição se tratava de uma notícia verídica ou não. E de fato, foi o que aconteceu na sexta-noite. O processo, como eu falei um pouco antes, a Justiça Eleitoral ela continua trabalhando. Então, independentemente do resultado das urnas ou no primeiro turno, esse processo vai desenrolar. Provavelmente não teremos uma decisão do TSE, que é onde torna uma decisão definitiva, até o final do ano. Imagino pouco provável. Então, a tendência é que o resultado da eleição ele se confirme. Se tiver o processo, a decisão do TSE pela cassação de um candidato, o presidente da Câmara Municipal assume e aí são realizadas novas eleições. Isso seria muito ruim para a nossa cidade de São Paulo, mas é um fato que hoje nós não podemos ignorar. O marco definitivo para isso é a decisão do TSE. É óbvio que se tiver uma decisão que eu não acredito antes do término, e aí você pode ter uma interferência. O segundo turno é muito em breve, então eu acho pouquíssimo provável. Então se confirma o resultado e aí quando tiver uma decisão do TSE, se o candidato for cassado, novas eleições, e nesse período entre a cassação e a convocação, o presidente da Câmara Municipal assume o cargo de prefeito. Pois é, doutor, esse ponto é importante porque a gente aqui sempre imaginou que se isso acontecesse com qualquer candidato, nós estamos fazendo juízo de valor sobre o candidato em si, mas é uma questão técnica, que o segundo que ficou, quem perdeu o segundo turno, por exemplo, assumiria a Prefeitura de São Paulo. Isso não é verdade, né? Quem assume é o presidente da Câmara Municipal e, aliás, assim que a Câmara Municipal toma posse, elege já o presidente, que é o que viraria o prefeito até a eleição, não é isso? Exatamente. A chapa vai ser cassada, né? Não o candidato. Então, o candidato a prefeito e o vice que serão cassados. No dia da posse dos vereadores, no mesmo ato, já se elege o presidente, e quando tiver uma decisão de cassação, uma nova eleição vai ser designada. Mas tem um ponto, Thiago, que eu estou acompanhando aqui a programação da PAN, e juristas muito mais capacitados que eu já colocaram. Existe um ponto muito relevante nessa discussão toda, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à prática de abuso econômico no Twitter ao candidato. Então, há um procedimento perante o STF na ação do Twitter, inclusive na decisão em que foi concedido 24 horas para o candidato se manifestar. Então, não sei, no direito tudo é muito volátil e aí tem as opiniões, se neste procedimento no STF, em razão de uma prática de política econômica, e aí suprimindo alguns graus de jurisdição, e aí tem toda a polêmica se correto ou não, mas, no meu ponto de vista, abriu uma porta no STF, a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes ingressou com pedido de esclarecimentos em 24 horas. Esse é um ponto ainda muito polêmico e com certeza o nosso time de comentaristas poderão depois desenvolver um pouco mais, mas me chamou a atenção essa abertura no STF agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, daqui a pouquinho eu volto com esse tema com você, doutor. Fica mais um pouquinho aqui, porque... Doutor, em 30 segundinhos, a mensagem final nessa participação aqui, as pessoas ainda exercendo o direito da cidadania, a democracia, 5 horas da tarde, urnas fechadas, e aí é só ficar aqui na Jovem Pan para acompanhar a apuração. Doutor, um abraço, obrigado. Um abraço, Thiago, e um último recado. O protagonista no dia da eleição é o eleitor. E eu tenho certeza que as eleições estão ocorrendo de uma forma tranquila como resposta a todo o tumulto e confusão que nós tivemos em todo esse processo eleitoral. É isso que nós não podemos esquecer, o protagonista é o eleitor. Boa tarde, acompanhando aqui a audiência
Um bom resto de domingo, um bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom trabalho, são 2h40.